Você vai embora. A fechadura clica. Seus passos somem no corredor, o elevador, o silêncio. E em algum lugar dentro desse silêncio, seu cachorro. Você nunca viu o que acontece depois. Você pensa, tá dormindo, ou mastigando algo, ou simplesmente esperando. Você não sabe. Ninguém sabia. Até que pesquisadores começaram a instalar câmeras, escondidas, em cada canto do apartamento, e gravar, hora após hora, dia após dia. O que eles viram mudou tudo que a ciência achava que sabia sobre o apego canino. E tem um momento, acontece por volta do 6º minuto depois que você vai embora, que os pesquisadores chamam de a descoberta mais inesperada em 20 anos de estudo do comportamento canino. Vou falar sobre ele separadamente. Mas primeiro, é isso que seu cachorro realmente faz enquanto você não está em casa, minuto a minuto, hora a hora, tudo. Os primeiros 2 minutos, ele não sai da porta. As câmeras capturam isso em cada apartamento. Sem exceção. A porta fecha e o cachorro fica, de pé, olhando para a porta, farejando a fresta embaixo. Seu cheiro ainda está aqui, no capacho, no ar perto do batente, na maçaneta por dentro. Ele fareja isso devagar, metodicamente, sem pressa. Isso não é esperar no sentido que você entende esperar, é ler o último sinal disponível. Você foi embora, mas ainda está aqui. O cheiro diz que você está aqui. O que significa? Você não sumiu. Só ficou invisível. Alguns cachorros ficam assim por 1 minuto, outros, 15. Um cachorro no estudo ficou na porta por 47 minutos, sem se mover, só de pé farejando o ar. Os pesquisadores reviram a gravação várias vezes, não acreditaram. Depois, acreditaram. Minutos 2 a 3. Ele faz um som que você nunca vai ouvir. Essa é uma das descobertas mais inesperadas que as câmeras produziram. A maioria dos donos acha que conhece todos os sons do seu cachorro. Latido, gemido, rosnado, o uivo feliz nos reencontros. Mas tem um som que eles não conhecem, porque nunca ouviram. Porque não tem ninguém lá para ouvir. Os etólogos chamam de vocalização de separação. Não é um latido, não é um gemido, algo no meio. Curto, baixinho, uma vez, às vezes 2, como se o cachorro simplesmente estivesse constatando um fato. Você estava aqui, não está mais. Esse som vai para o apartamento vazio, ninguém ouve, se dissolve no silêncio e seu cachorro não repete. Ele disse o que precisava dizer, agora sabe o que fazer a seguir. Minutos 3 a 10. Ele segue seus rastros. É isso que as câmeras registraram na grande maioria dos casos, e o que os pesquisadores não esperavam ver. Depois que o cachorro se afasta da porta, ele não vai para o lugar dele, não vai para o comedouro, não deita. Ele vai onde você estava, na ordem em que você estava lá. Se você tomou café na cozinha, vai para a cozinha. Fareja a cadeira onde você estava sentado, fareja a xícara, fareja o chão onde seus pés estavam. Se você estava se vestindo no quarto, vai para o quarto, para o espelho onde você ficou de pé, para o seu lado da cama, para as coisas que você tocou. Ele refaz sua manhã na ordem inversa, segue o mapa de cheiros que você deixou. Não conscientemente, não é um plano. É instinto. Seus rastros são prova de que você existe, de que você estava aqui, de que você é real. Enquanto os rastros estiverem lá, você não sumiu completamente. Ele o segue como um fio que leva até você, mesmo que o fio termine numa porta fechada. Minutos 10 a 15. Ele acha algo seu. Isso acontece quase sempre, não imediatamente. Depois de ter percorrido o apartamento seguindo sua rota, ele acha algo seu. Roupa na poltrona, a manta que você usava, o travesseiro do seu lado da cama, uma meia, uma luva, qualquer coisa que cheira suficientemente a você. Ele deita em cima, ou do lado. Às vezes amassa com as patinhas antes, devagar, como se estivesse se acomodando. Estudos de ressonância magnética mostraram, em cachorros o cheiro do dono ativa as mesmas regiões cerebrais que a presença física dele. Literalmente os mesmos padrões neurais. Quando ele está deitado na sua roupa, para o cérebro dele você não está completamente ausente. Você está lá, incompleto, bidimensional. Mas lá, isso é melhor do que nada, muito melhor. E ele sabe disso, não conscientemente, mas sabe. É exatamente por isso que escolhe o objeto que mais cheira a você. Não o mais macio, não o mais quentinho, o mais você. O minuto 6 depois que você vai embora. O que os pesquisadores não esperavam? Mencionei isso no começo. Acontece no intervalo entre procurar suas coisas e o momento em que ele finalmente deita. As câmeras capturam isso em quase todo o apartamento. O cachorro para, no meio do cômodo, não na porta, não perto das suas coisas, bem no meio, e simplesmente fica parado,
30 segundos, às vezes 1 minuto, rabo para baixo, orelhas em posição neutra, olhar, no espaço, não em um objeto específico, no espaço em si. Os etólogos chamaram isso de estado de confusão orientativa. Tecnicamente significa: o animal perdeu o elemento organizador principal do seu ambiente e não sabe para onde direcionar a atenção. Mas quando você assiste à gravação, parece outra coisa, parece perplexidade, como se o cachorro estivesse fazendo uma pergunta que não sabe responder. Para onde ir? O que fazer? Por que fazer qualquer coisa, se você não está aqui? Os pesquisadores assistiram essas gravações e ficaram em silêncio. Depois, um deles escreveu no relatório: "Isso parece luto." O editor pediu para remover essa frase, ele removeu, mas ficou no rascunho. Os primeiros 30 minutos, o corpo dele muda sem ele saber. Isso foi medido. O nível de cortisol, o hormônio do estresse, no sangue do cachorro começa a subir 3 a 5 minutos depois que o dono vai embora. Em cachorros com apego forte, mais rápido. Não em todos os cachorros, mas na maioria dos que todo mundo assume serem independentes e que não ligam para nada. A frequência respiratória aumenta, as pupilas dilatam. Os músculos estão em estado de prontidão elevada. Não pânico, não agressão, mas prontidão. O corpo entrou num modo de leve ansiedade de fundo, do tipo que não é visível de fora se você não sabe onde olhar. As câmeras mostram, o cachorro parece calmo, deitado, às vezes bocejando, mas o bocejo não é tédio. O bocejo num cachorro estressado é um sinal de alto conforto. Ele está se acalmando, porque por dentro não está tão calmo quanto parece por fora. Você não sabia disso. Ele não tinha como te dizer. Primeira hora, ele assume o posto. Depois que a fisiologia se nivela um pouco, o cortisol cai ligeiramente, a respiração desacelera, o cachorro passa para a próxima fase. Ele procura um ponto, não só um lugar confortável para deitar, um ponto específico, de onde dê para ver a porta, o guarda-roupa, a geladeira, o parapeito da janela se tiver vista para o corredor. Ele sobe lá e deita, e observa a porta. Esse é um mecanismo evolutivo. Altura dá controle, visão ampla dá segurança. Na natureza, um animal estressado sobe mais alto, enxerga mais longe, abrange mais espaço. Num apartamento, a altura máxima é o guarda-roupa ou a geladeira, e de lá dá para ver a porta, a mesma porta por onde você saiu e por onde vai voltar. Ele não sabe quando, não sabe quantas horas, mas ele sabe, por aquela porta, e toma sua posição, o dia inteiro se precisar, porque daquela posição ele não vai perder, não pode perder, não vai se permitir perder. Horas primeira e segunda, ele dorme, mas não do jeito normal. Um cachorro saudável num ambiente seguro dorme profundo, com os músculos relaxados, às vezes de barriga para cima, às vezes com a barriga exposta. É o sono da confiança total, da segurança total. O sono do cachorro nas primeiras horas depois que o dono vai embora parece diferente, leve, o corpo não está completamente relaxado, os músculos prontos, as orelhas funcionando, mesmo quando os olhos estão fechados, qualquer som da escada, a cabeça levanta, som do elevador, orelhas para frente. Um rangido da entrada do prédio, o corpo tensa por uma fração de segundo. Depois, relaxa. Não era esse som. Isso se chama sono sentinela. Metade do cérebro descansa, a outra metade faz vigia. Escuta. Espera um som específico, passos conhecidos, o som conhecido das chaves, o jeito conhecido que você abre a porta, o seu especificamente, não o do vizinho, não o de um estranho. Ele dorme e, ao mesmo tempo, espera. Mesmo dormindo, mesmo o descanso dele é sobre você. O meio do dia. O silêncio vira uma substância. É difícil de descrever, mas as câmeras capturam isso de alguma forma. Não diretamente, através do comportamento. O cachorro levanta a cabeça periodicamente, olha para a porta, abaixa a cabeça de novo. Periodicamente se levanta, dá alguns passos, deita de novo. Não porque aconteceu algo, só porque o silêncio pesa. Cachorros são criaturas sonoras. Eles ouvem a casa o tempo todo. A geladeira, os canos, a rua. Quando tem uma pessoa em casa, outra camada se adiciona a esse fundo. Respiração, passos, o som de páginas virando, uma voz, movimento casual. Essa camada para um cachorro não é só barulho, é evidência de que a criatura mais importante no mundo dele está viva. Presente. Real. Quando você vai embora, essa camada desaparece. Só fica o barulho base, geladeira, canos, rua, tudo igual. Mas você não está mais nele. E ele ouve isso, todo minuto. Sua ausência também é um som. Silêncio com sua silhueta recortada dele, 10 a 15 minutos antes de você chegar. Ele já sabe, isso está documentado e ainda é debatido.
10 a 15 minutos antes de você virar a esquina em direção ao seu prédio. O cachorro se levanta, vai para a porta, senta, espera. Não porque ouviu seus passos, você ainda está longe demais, não porque te viu. Isso é impossível. Os pesquisadores testaram diferentes hipóteses. Relógio interno. Cachorros realmente conseguem rastrear ciclos melhor do que as pessoas pensam. Olfato. Em certas condições de vento, o cheiro de uma pessoa pode se propagar a distâncias significativas. Infrassom. Passos e tráfego criam vibrações que cachorros sentem antes de ouvir. O mecanismo exato é desconhecido, mas o resultado foi documentado repetidamente. Ele sabe. Com 10 minutos de antecedência, com 15. Às vezes antes, vai para a porta e senta. E espera. O que você vê quando abre a porta e ele já está lá, não é coincidência. É o fim de uma espera que começou no momento em que a porta fechou. Ele esperou o dia inteiro. E agora, os minutos finais. Os mais tensos, os mais importantes, o momento em que você abre a porta. As câmeras gravaram esse momento também. O que acontece com um cachorro quando ele ouve seu som específico, seus passos, suas chaves, seu jeito particular de abrir a porta, não é só alegria. É uma explosão fisiológica. O cortisol cai abruptamente. A ocitocina, o hormônio do vínculo, inunda a corrente sanguínea. O rabo balançando não é só um movimento. É o corpo inteiro, todos os músculos, toda a fisiologia ao mesmo tempo. O estudo da Universidade de Lincoln mostrou: cachorros com apego seguro demonstram quando o dono volta uma resposta idêntica à que as crianças mostram quando um pai volta depois de uma separação. Idêntica, não parecida. Idêntica. Não é um pet que recebeu comida, é uma criatura para quem você é a base da segurança. O regulador da fisiologia, a razão pela qual o mundo faz sentido. E você voltou. De novo. Como sempre voltou. E ele sabia. Essa é a única certeza real dele, que você vai voltar. Ele se agarrou a isso o dia inteiro, enquanto você estava fora. O que fazer com tudo isso? Não precisa mudar nada globalmente. Não precisa levar o cachorro para o trabalho ou largar o emprego. Uma pequena ação é suficiente. Antes de sair, fala algo para ele, em voz alta. Se dirija a ele. Ele não vai entender as palavras, mas vai entender a entonação. Vai entender que você o notou, que você se dirigiu a ele antes de sair. Que você não simplesmente sumiu, você se despediu. Isso muda o cortisol. Foi medido. Uma breve interação antes de sair, 30 segundos, 1 minuto, reduz o nível máximo de estresse em cachorros com apego nos primeiros minutos após a separação. 30 segundos. Só olha para ele, fala algo, qualquer coisa. Ele vai entender que é visto, e ser visto por quem você ama é tudo que qualquer criatura na Terra precisa, incluindo ele, incluindo você. Agora você sabe o que acontece do outro lado da porta fechada. Ele fica na porta e fareja o ar. Ele fala para o vazio um som baixinho que ninguém ouve. Ele percorre seus rastros de volta por todo o apartamento. Ele acha sua coisa e deita em cima. Ele assume o posto com vista para a porta. Ele dorme e faz vigia ao mesmo tempo. Ele ouve o silêncio com sua silhueta recortada dele. Ele sabe da sua chegada 15 minutos antes de você aparecer. Ele senta na porta e espera. Todo dia. Sem exceção, sem reclamar, sem exigir. Simplesmente espera, porque você sempre voltou. Essa é a única certeza dele num mundo onde ele não controla nada exceto uma coisa: sua lealdade a você. Na próxima vez que você sair, olha para trás, ele está na porta, olhando para você. Uma última vez antes de você sumir. Olha para trás, fala algo, ele vai lembrar. Até o momento em que você voltar. Escreve o nome do seu cachorro nos comentários, só o nome. E se inscreve, cada vídeo aqui te mostra o que seu cachorro estava tentando te dizer o tempo todo.